Olá pessoal, boa noite. Estamos começando encontros online. Nós estamos no 32º dia desta campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Sejam bem-vindos, Sandro e Márcia, Madalena, Shalom, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Pessoal chegando, Eduardo, Verônica. Que bom que vocês estão chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos no 32º encontro deste tempo de 40 encontros online que nós estamos desenvolvendo em nome de Jesus. Todos são bem-vindos e hoje nós estamos lendo pela segunda vez, estamos lendo o capítulo 14 de Apocalipse. Nos primeiros 20 dias, nós lemos os 22 capítulos de Apocalipse e agora, desde o dia 21, estamos relendo e estamos no capítulo 14. Boa noite, Tairone, Marta, jovens VIP, também Eliana, boa noite, Meire, pessoal chegando. Boa noite, Henrique, Shalom. Boa noite, Eduardo. Que bom que vocês estão chegando nos encontros online. Aleluia, que bênção. Mais alguns minutinhos e nós vamos dar início ao encontro online de hoje, em nome de Jesus. Boa noite, Jafete. Boa noite, Maria. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Ariela, pessoal chegando. Que bom. Já vamos também ter o nosso convidado de hoje. Glória a Deus. Boa noite, Neide. Boa noite também, Antônia. Todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Shalom. Que bênção. Mais um minutinho e nós vamos dar início. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Simone. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Vamos aguardar mais um minutinho, que o pessoal está chegando. Boa noite, Elza. Boa noite, Roberto. Boa noite, Neto e Salete. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Audrey, Clarice. Shalom, boa noite, Ana, Irene, o pessoal está chegando. Já nós vamos dar início em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Boa noite, Vera, boa noite, Ariane, boa noite, Virgínia, que bom. Somos gratos ao Senhor por todos que estão jejuando, que estão participando desta campanha, que estão jejuando hoje, 32º dia da campanha. Glória a Deus. Boa noite, Irene. Shalom. Que bom. Vamos aguardar o pessoal chegar e já vamos dar início. Amém? Mais um minutinho e a gente já começa. Boa noite, Ademilton. Seja bem-vindo. Shalom. Glória a Deus. Boa noite, Priscila. Boa noite, Neide. Que bom, pessoal chegando. Ivone, Patrícia chegando. Glória a Deus. Pessoal, vamos começar então, ok? Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Senhor, nós somos gratos a ti pelo dom da vida, pela salvação, pela vida eterna, pela tua presença em nós, pelo teu testemunho operando em nós, pelos dons espirituais, pelo fluir da unção do Espírito Santo, pelo campo, pela esfera de ação que o Senhor tem demarcado.
Te damos graças, Senhor, pela liderança apostólica que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Te damos graças pelo fluxo de graça, revelação, sabedoria. Te damos graças pelo envio dos anjos para cooperarem conosco, para nos servirem. Somos gratos a Ti pela liberação da Tua palavra, esta palavra poderosa do Senhor. Aleluia! Não há impossíveis nas Tuas palavras, e as palavras que saem da Tua boca, não voltam para Ti vazias. Essas palavras, elas se cumprem. Por isso nós Te exaltamos, por isso nós Te bendizemos, por isso nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Glória, honra, majestade, poder, riqueza, soberania pertence a Ti. Somos gratos a Ti por esta campanha, por todos que estão jejuando nesta campanha, por todos aqueles que jejuaram ou estão jejuando hoje, por todos aqueles que mesmo não podendo jejuar, estão participando da campanha, intensificando na oração. Glória ao Teu nome. Te damos graças pelo que o Senhor já está fazendo. Aleluia. E nós proclamamos que nós rompemos e acessamos esta colheita sobrenatural em nome de Jesus. Te damos graças por todos os convidados que nós já recebemos e vamos receber hoje. Senhor, nós somos gratos a Ti. A Ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração, por todos os testemunhos que estão nos edificando, exortando, consolando, encorajando, edificando. Nós somos gratos a Ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa celebração. Só Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Tu és o Rei da glória, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, aquele que se assenta no trono, no mais alto e sublime trono, e o Seu reino domina sobre tudo. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Pai, Filho e Espírito Santo, nós glorificamos o Teu nome. Glória ao Teu nome. Teu nome é sublime, o Teu nome é santo, o Teu nome é sobre todo nome. O Teu nome é torre forte. Nós Te adoramos pela Tua grandeza, pelos Teus poderosos feitos. Bem sei que tudo podes e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Nós Te adoramos. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós Te adoramos. Nós nos prostramos diante de Ti e declaramos glória a Ti, Senhor. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no texto básico, fundamental, que nós temos nos alicerçado nesta campanha, que está no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. E eu quero dizer para você, se você não teve oportunidade de participar ou de assistir posteriormente, a vigília web de hoje de manhã com a apóstola Daniela é chave dentro desta campanha. É chave, ok? É chave. Então, se você não participou na hora ou não viu depois, eu quero encorajar você, porque é uma palavra tremenda dentro de toda esta campanha que nós estamos tendo. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 34 e 35. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, para a colheita. Nós proclamamos que nós somos daqueles que rompem e acessam a colheita sobrenatural. Todos vocês que já chegaram,
né, nos encontros online nesta noite. Sejam todos bem-vindos, shalom, em nome de Jesus. E eu vou aqui então encaminhar o convite para o convidado apóstolo Alberto Pires. Vamos aqui enviar. Primeiro eu tenho que identificar apóstolo Alberto. Aqui. Pronto. Aguardando. Conectando. Apóstolo Alberto Pires, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo nos nossos encontros online. Apóstolo Adriano, que honra muito especial estar aqui com você, com este povo abençoado, dentro dessa campanha tão propícia para estes dias, amém? Então, Amém. A honra é minha, meu querido. É muito bom vê-lo, estar com você. Uma alegria. Apóstolo, nós temos, nesses 40 dias, né? Nós estamos no 32º dia hoje. Nos primeiros 20 dias, nós ministramos palavras específicas sobre a colheita sobrenatural. E desde o dia 21, estamos recebendo convidados especiais, como a vida do irmão. Então, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E sempre a gente começa dando a oportunidade para que o convidado mesmo, ele mesmo, se apresente, quem ele é, quem faz parte da sua família, qual é a sua origem, né? Para que o próprio convidado fique à vontade para se apresentar, para que todos possam saber de onde é e de onde veio este convidado especial. Amém. Rapaz, será que pode vir alguma coisa boa de Embu das Artes? Com certeza. Amém. Estamos na cidade de Embu. Já há 26 anos, Deus nos enviou para essa cidade. Não somos, né, daqui, mas o Senhor nos enviou. Quando Ele nos enviou para estabelecer o ministério, nós, a princípio, começamos fazendo um trabalho, na época era grupos familiares. Mas porém, você é de onde? De onde é a tua origem? Aonde eu nasci? Rui Barbosa, Bahia, rapaz. Olha! Ô, gente, eu sou baiano. Olha, que bênção! Amém. Então, e aí eu vim já casado com a Sandra, hoje está servindo no ministério conosco como uma profeta do Senhor, e tinha minha filhinha, a Gabriela, ainda com 2 aninhos de idade, e agora já sou vovô, cara, né? Uau. E você vovô agora pela terceira vez. Novo de tudo e já vovô. Novinho. Amém. Somos servos do Senhor na comunidade Plenitude de Vida, né? E Deus tem nos dado a graça de trabalharmos com um centro educacional, inclusive que hoje leva o nome em homenagem à minha filha, pois ela começou conosco esse trabalho, porém devido a um acidente nós a perdemos e então vivenciamos esse momento, né, de perda muito grande, porém confiando nos propósitos de Deus. E a partir daí, então, começou algo muito especial na área da educação aqui, naquilo que Deus tem nos dado, né, como uma missão. E hoje estamos aí trabalhando, não só na igreja, mas também nesse centro educacional, atendendo as crianças e famílias aqui da nossa cidade. Essa escola, esse centro educacional, qual a faixa etária? Nós atendemos crianças de 2 a 5 anos de idade. Que bênção. De 2 a 5, exatamente. Agora nós inauguramos o Instituto e a nossa ideia é, a partir do ano que vem, nós começarmos a trabalhar também com o ensino fundamental. Então, a cada ano nós vamos acrescentando uma série, né? Um ano. Que bênção. E como que tem sido a experiência de vocês, né, tendo ao mesmo tempo o trabalho com a igreja, né, com a comunidade Plenitude de Vida? Plenitude, né? de Vida, exato. Isso. E o centro educacional? Como que tem sido essa experiência? Bom, apóstolo, quando o Senhor nos enviou aqui para o Embu das Artes, nós já tínhamos em nosso coração que iríamos fazer um trabalho diferenciado com as crianças da cidade.
Tanto Sim. que todo o processo de aquisição da propriedade, onde hoje nós estamos estabelecidos como igreja, também como centro educacional, já adquirimos essa propriedade já visando exatamente esse trabalho na área educacional. Porém, bom, o que acontece é que o Embu das Artes antigamente era o reduto do PT. E, em função disso, nós tivemos muita dificuldade, muita resistência para estabelecermos um sistema de ensino, né, por meio da igreja, em função justamente da resistência, por causa, né, da filosofia, né, do socialista. Enfim, nós tivemos muita dificuldade mesmo para estabelecermos. Porém, tivemos que aprender a romper isso por meio da oração, por meio do jejum, por meio da intercessão, né, e acabamos desbravando esse território, né, apesar de ter muita resistência, mas ao mesmo tempo Deus sempre nos dando graça, nos favorecendo, nos fazendo nos conectar com pessoas chaves, né, que poderiam nos abençoar com um direcionamento, até que de fato nós conseguimos estabelecer, né, todo o reconhecimento do governo municipal, do governo estadual, para podermos trabalhar como uma escola, como esse centro de educação mesmo, de forma legítima, né, e totalmente respaldado, né, pelos critérios do sistema de educação na nossa nação e aqui também do município, né? Eu vou, assim, vou conversar bastante com você dessa trajetória aí, Tá mas bom, fique à vontade. Eu quero começar assim, como que foi que vocês receberam um chamado para serem enviados para Embu das Artes? Porque na preliminar vocês já disseram o seguinte, ó, você já disse o seguinte, nós viemos já com o direcionamento que nós trabalharíamos com as crianças. Exatamente. Como é que foi esse chamado? Como que sucedeu essa visão clara de destino e de propósito? Ok. Eu servi a Deus durante alguns anos na cidade de Curitiba, onde inclusive me batizei, fui muito criança para lá, eu tinha 12 anos de idade, e foi ali que eu tive uma experiência mesmo de conversão, e eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, onde depois me batizei, e comecei a dar os meus primeiros passos ministeriais, né, para encurtar um pouquinho essa conversa. Sim. E eu tive uma experiência muito gratificante na minha juventude, de trabalhar com uma igreja infantil, quando ainda nós não tínhamos um modelo de igreja infantil, né? Sim. E eu fui comissionado pelo pastor, pela diretoria da igreja, ainda jovem, né, a trabalhar com esse grupo infantil que era parte da nossa igreja lá na cidade de Curitiba, mais precisamente na cidade de Colombo, que fazia divisão ali, limites ali com Curitiba, né? E interessante que nessa experiência, Deus falou comigo de uma maneira muito clara, né, porque eu me sentia totalmente inadequado para fazer esse trabalho. Primeiro porque eu me achava com pouca idade, né? Eu tinha 14, 15 anos, ia fazer 15 anos na ocasião, e eu me sentia, assim, com um peso muito grande de responsabilidade de cuidar de um grupo aí de 20 e poucas crianças num formato de igreja mesmo, né? Então, a partir daí eu comecei a orar e buscar a Deus esse direcionamento de como eu faria esse trabalho, né? O pastor falou, não, você é a pessoa, você vai fazer esse trabalho. Quer dizer, ele viu algo que eu não, na época, não conseguia enxergar, né? Ele viu esse potencial, esse chamado de Deus na minha vida e confiou, né? E me respaldou nisso. E, apóstolo, quando eu estava orando numa ocasião, Deus falou uma palavra comigo que tem sido uma diretriz para toda a minha vida, e por isso que quando nós recebemos o chamado de Deus para virmos ao Embu das Artes, eu já vim com isso no meu coração, né, junto com a minha esposa. Nós já tínhamos essa ideia em função justamente daquilo que Deus falou comigo quando eu tinha 15 anos de idade lá em Curitiba. Cuida dos meus pequeninos e eu cuido de você. Uau. Foi essa palavra. Então, essa palavra tem sido, para mim, a diretriz, né, de todo esse desejo no meu coração de fazer esse trabalho voltado
para as crianças. Porém, não só em termos de igreja, não só em termos dos moldes que nós tínhamos, mas também de avançarmos isso para um nível educacional, porque entendemos, né, como as crianças têm sido bombardeadas, principalmente no nosso Sim, sistema educacional aqui no Brasil, né, sim. com fundamentos que são contrários a Deus e a sua palavra. Então, a nossa ideia é chegarmos antes de Babilônia, né, Uau, na mente dessas crianças. Então, com uma educação fundamentada nos princípios do reino de Deus, e sim. assim temos feito esse trabalho aqui, né? Então, Vocês, basicamente você, foi isso, cara. Foi Deus tá, falando, né, vocês, cuida vocês dos meus saíram de, pequenos. vocês saíram em cima dessa palavra que vocês saíram de Curitiba para Embu das Artes. Exatamente. Não, quando eu voltei, quando eu cheguei voltei para São Paulo, ainda Aham, era solteiro, eu conheci a minha agora esposa, né, minha sim. namorada, Aham, e casamos e estávamos na região de Interlagos, né? sim. Foi quando Deus então falou conosco a respeito de um lugar que ele nos enviaria. A princípio eu ainda nós não sabíamos que era o Embu, nós tínhamos uma palavra da parte do Senhor que ele nos enviaria a um local e aonde nós iríamos estabelecer esse trabalho. E interessante que o senhor ainda falou, tem um povo nessa cidade e é um povo pequeno, né? E na época eu achava que era um grupo pequeno de pessoas, né? E Uhum. aí eu entendi que isso também significava o trabalho com as crianças. Então, as coisas foram convergindo, né, para esse propósito. Nós começamos, logo quando iniciamos o ministério aqui, já começamos a fazer trabalho muito forte com as crianças. Na época nós tínhamos um projeto chamado Fabrincar, né, que era uma fábrica de brincadeiras, onde nós envolvíamos as crianças não só da igreja, mas também da comunidade, da nossa cidade aqui. E desde esse projeto, então, que nós começamos a ganhar experiência de como nós poderíamos trabalhar também na área educacional, né? Olha que tremendo, né? Dá aqui o pessoal que está nos acompanhando, porque cada convidado aqui é uma experiência, é um testemunho peculiar. Amém. Mas há algo que vai conectando com todos, que é uma palavra rema, que aponta destino e que aponta propósito, e aqueles que vão, né, na sua jornada, de acordo com essa palavra rema, e de acordo com o propósito até que essa palavra rema aponta em destino, é onde as coisas vão acontecendo. Glória a Deus. Então agora eu vou perguntar o seguinte: como que foi então os primeiros anos, tanto com relação à comunidade apostólica Plenitude de Vida, quanto esse trabalho educacional? Como é que foi o começo, assim, né, os primeiros desafios? Ok, bom, nós estávamos aqui em 2005, foi quando eu tive a oportunidade, apóstolo, de, com um grupo de pastores, eu tinha acabado de chegar no Embu das Artes, nós tínhamos basicamente inaugurado a igreja, depois de termos feito o trabalho num lar, numa casa, na verdade, começamos como um grupo familiar, e a Sim, partir daí, então, nós adquirimos uma propriedade onde nós inauguramos mesmo, né, a comunidade Plenitude de Vida. E nessa ocasião, o Embu das Artes é uma cidade com uma característica muito grande das artes, né? Foi uma comunidade fundada por artistas e mesclado, né, as artes, nós temos, assim, muitas coisas místicas, esotéricas e, enfim, algumas coisas que foram estabelecidas dentro da cidade que dão legalidade, né? Por exemplo, ruas com nomes de orixás, locais consagrados, dedicados, nessa mescla com esse sincretismo com a arte, enfim. Nós uhum. entramos nessa cidade justamente no momento em que estava acontecendo na Argentina aquele conjunto de eventos que ele chamava Evangelismo da Colheita, com o Lembro, apóstolo Edgardo Silvoso, lembra disso? lembro, lembro. E com um grupo de pastores, inclusive a Neuza Tioca estava nesse grupo na ocasião, mais alguns apóstolos, nós estivemos lá, e foi em Mar del Plata, esse evento. E lá eu tive, assim, uma experiência muito incrível com essa questão de tomada de cidade, transformação de cidade, guerra espiritual a nível estratégico,
né? E foi uma imersão que nós vivenciamos ali naquela semana, e isso me despertou para como estava, né, a cidade do Embu das Artes e como nós deveríamos trabalhar nesse sentido. Sim. E começamos então a estabelecer, né, todo o mapeamento espiritual na cidade de Embu das Artes, começamos a fundamentar intercessores, né, buscando respaldo. Ainda nós não tínhamos alguns modelos, né, não tínhamos os recursos que temos hoje, né, apóstolo? Por exemplo, na internet você consegue acessar aí muita coisa. Na época não tínhamos, né, internet, essa coisa, e enfim. Era uma época de pioneirismo, né? Exatamente. Então foi nessa situação que nós entramos aqui no Embu, um local que era muito resistente já em função desse clima espiritual, né, totalmente adverso. As igrejas aqui não prosperavam, quer dizer, não cresciam, não tinham expressão, né, poucos ministérios estabelecidos, alguns já haviam tentado, porém não conseguiram se desenvolver. E nós começamos esse trabalho, então, e na ocasião estava no auge aqui no Brasil o tema de guerra espiritual, transformação de cidades, né? Inclusive foi quando também veio o Peter Wagner, né? Pela primeira vez que ele veio ao Brasil, esteve lá na Renascer, não sei se você estava nessa ocasião, eu estava lá também, eu acredito que você estava lá. Então a gente foi comendo tudo isso, né? Aprendendo disso tudo e colocando isso em prática, né? Sem muita experiência, mas colocando isso em prática, né? E apanhamos um pouco, abusamos um tanto das plantas, né? Mas Deus foi misericordioso. Então, apesar de nós, né? Apesar de nós, a coisa rompeu e o ministério foi estabelecido. E logo quando o ministério foi estabelecido, então, como eu falei, nós começamos esse trabalho, né? Chamado um projeto que nós tínhamos, Fabricar, que foi amadurecendo em oração, né? A princípio nós começamos a fazer o trabalho com as crianças da igreja, logo depois começamos a envolver, né, as crianças do município, e foi aí que a coisa começou a amadurecer. Também começamos a ter o contato, né, com o sistema de educação por princípios, tivemos acesso, né, a essa estrutura, toda essa fundamentação pedagógica, tal. Então foi aí que a coisa começou a ganhar massa mesmo, para a gente entrar forte na área da educação aqui no município. Tá. Então agora eu vou focar na comunidade. Tá legal, vamos lá. Como que vocês trabalharam e como que a comunidade tem rompido aí em Embu das Artes? Bom, foi através, né? Nós começamos a fazer um trabalho de mapeamento espiritual, trabalho muito sério de intercessão. O ministério foi fundamentado, né, a partir da intercessão. Na época, na ocasião, nós começamos a ter uma experiência com o profético e o apostólico, porém de uma maneira muito superficial. Ouvíamos a respeito de coisas que na época nós não entendíamos, né? Porém, uma coisa começou digamos assim, a levar a outra. Quando começamos a trabalhar, né, com mapeamento espiritual, estabelecermos a intercessão, e na ocasião nós levávamos muito a sério mesmo, né, esse trabalho de intercessão, toda a nossa agenda praticamente ministerial estava fundamentado na intercessão, né, permeada pela intercessão. E a partir daí, então, quando Deus começou a nos direcionar e falar conosco e nos conectar, né, com, para mim, é o que eu chamo de conexões do reino, que nos leva para o próximo nível dentro do nosso chamado e desse destino profético que Deus tem para nós, né? E foi aí que nós entendemos que precisaríamos também trabalhar o profético e o apostólico na igreja, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção na ocasião foi que modelo, né, nós tínhamos que poderia ser adotado de uma maneira saudável, equilibrada, coerente, que pudesse, de fato, fazer frente à necessidade que nós tínhamos na ocasião, né? Então, dentro da minha esfera de conhecimento, eu ainda não tinha encontrado nenhum ministério profético que pudesse ser para nós um modelo, né? E foi aí quando eu tive a oportunidade de conhecer a Christian International, e entramos em contato com, na ocasião, o profeta Cliff Bell, que era a pessoa responsável, né, pela Christian International para a América Latina. Então nós entendemos que a Christian International tinha, né,
e tem sim. uma estrutura profética É, muito forte. ele é vinculado ao Bill Hymon, ao Sim, bispo Bill sim, Hymon. do Dr. Bill Hymon, exatamente. E, inclusive, as escolas proféticas, né? Então, eu acabei entrando em contato com eles e expus a situação nossa aqui, né? No Embu, em São Paulo, né? E falei da necessidade que nós tínhamos de estabelecer o profético, porém com um modelo mais equilibrado. E eles nos receberam muito bem, apóstolo, nos receberam Olha, assim com o coração de servo mesmo. E o Cliff é uma pessoa fantástica, até hoje nós temos, né, essa conexão. Hoje o Ministério Plenitude de Vida, ele está afiliado à Cristo International, e eu sou diretor da Cristo International para o Brasil, e nós sim, tivemos a experiência, então, de trazer a primeira escola da Cristo International aqui para o Brasil, mais especificamente São Paulo. Então, nos reunimos aí com alguns líderes, alguns apóstolos, e fizemos uma imersão, né, trouxemos aí o Cliff, mais um grupo de ministros que eram professores da escola profética, e nós fizemos um intensivão de 2 semanas aqui em São Paulo, uma semana no Embu e outra semana no Ipiranga, em São sim. Paulo, para estabelecermos esse fundamento profético. A partir daí, então, nós começamos a acessar esse recurso, né, da Cristo International dentro dos moldes proféticos, porque Deus havia falado comigo, apóstolo, que antes de estabelecer o apostólico na igreja, nós deveríamos primeiro estabelecer o profético. Pelo menos dentro da minha experiência, foi essa direção que Deus deu para a gente. Nós também entendemos que é exatamente o profético que abre as portas para um apostólico bem estabelecido. Né? Amém. Também concordamos plenamente. Foi assim a experiência de vocês também. Na verdade, né, por conta daquilo que estava acontecendo, a gente queria estabelecer o apostólico, né? Como nós vamos fazer isso, tal, mas em oração Deus nos direcionou, né? Até o entendimento que nós temos é bem dentro disso que você se moveu. A intercessão abre portas para o profético abre portas para o apostólico. Amém. Começa a apontar, né? É uma coisa interessante. E nós não tínhamos nem ideia de que isso seria dessa forma, né? Começamos em uma etapa, porém, Deus ele vai trazendo revelação à medida que a gente vai obedecendo e confiando, mesmo muitas vezes sem ter, né, uma visão muito, né, detalhada daquilo, porque a revelação de Deus sempre ela é progressiva nas nossas vidas e nos nossos ministérios, né? Porém, assim, uma coisa que eu tive como experiência também, por conta da nossa igreja ser uma igreja, digamos assim, apóstolo, 90% na ocasião eram pessoas novas convertidas, né? 90% das pessoas, se não 95% mais ou menos, eram novos convertidos. E os outros 5%, 10% eram de pessoas que estavam afastadas e, né, vinham de uma igreja batista ou de uma Assembleia de Deus e acabaram regressando para os caminhos do Senhor a partir do nosso trabalho aqui. Então, nós tínhamos um grupo muito novo, né? E, ao mesmo tempo que é um desafio, também foi bom. Foi bom porque não tinha vícios, não tinha... Entende? Então, nós precisávamos entrar por um caminho que nós não havíamos trilhado, então precisávamos ser completamente dependentes da direção do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, flexíveis, né? Totalmente flexíveis naquilo que nós iríamos fazer, porque nem sabíamos, de fato, como fazer. Então, porém, como eu disse, né, Deus foi promovendo as conexões e no tempo certo, dando entendimento. Não vou dizer que a gente não cometeu alguns equívocos, né? Nada relacionado à moral, à ética, mas simplesmente na ânsia de fazer, no querer fazer, né? Você acaba, às vezes, atropelando os processos e com isso tudo a gente também foi amadurecendo, né? Sim. E hoje, como que vocês operam? Vocês têm algum trabalho específico de evangelismo? Como é que a comunidade apostólica Vida, Plenitude de Vida, colhe hoje? Hoje nós trabalhamos da seguinte forma, apóstolo. Nós temos o que a gente chama aqui para nós de rede de discipulado apostólico. Nessa rede de discipulado apostólico, nós desenvolvemos todo o processo de discipulado na nossa igreja, em várias esferas, desde o nível de processo de conversão até o nível de formação de lideranças. Então, a gente classifica aqui em 5 níveis,
E nós, por isso que chamamos de rede de discipulado, porque ela acontece, para nós, esse é o principal trabalho que nós fazemos, né? E aonde, de fato, a igreja está bem estruturada. Né? E junto a esse trabalho, nós temos o que nós chamamos de casas de paz, que é um trabalho exclusivamente evangelístico, né? Dentro dos moldes, não é células, mas trabalhamos em casas, em lares de pessoas que não são cristãs, para promovermos uma colheita. Esse é um trabalho que nós temos feito, que tem gerado muitos resultados. Nós temos conseguido assim um alcance muito grande por meio desse trabalho, que nós chamamos aqui de Casa de Paz. Ao mesmo tempo, pelo discipulado, tendo uma estrutura exatamente, de governo, exatamente. de liderança dentro do discipulado. Nós começamos, na ocasião, nós começamos um trabalho chamado GO. Foi carinhosamente apelidado de GO, que seria grupos de oração. Porém, esses grupos de oração, na verdade, era uma expressão evangelística da igreja. E nós entramos muito forte nessa área. Né? E por conta justamente do direcionamento que nós recebemos por meio do Dr. Bill, quando ele esteve aqui no Brasil, em Campos de Goytacazes, eu estive com ele, nós tivemos a oportunidade de termos um tempo juntos, e ele nos deu algumas instruções proféticas, né? Uma palavra profética direcionando mesmo o nosso ministério, o que nós deveríamos fazer. Então, na ocasião, ele falou para que nós treinássemos evangelistas proféticos na igreja, né? E evangelistas proféticos e apostólicos. E aí fomos aprendendo o que de fato significaria ser um evangelista profético e apostólico. Sim. Então, nós estabelecemos esses grupos de oração justamente dentro de uma estrutura que viabilizasse essa expressão profética e apostólica no evangelismo. Que bênção! E a coisa, assim, foi extraordinária. Foi maravilhoso. Olha, sem exagero, apóstolo, eu não tinha mais... Nosso prédio deve comportar aí cerca de umas 300 pessoas, mais ou menos. Nós tínhamos 500 pessoas vindo para a igreja como resultado direto desse trabalho de grupos de oração. Então, cresceu muito. Numericamente, os grupos, nós tínhamos muitos grupos, muitos líderes, porém nós ainda na época não tínhamos um processo de discipulado bem estruturado, bem estabelecido. Então, da mesma maneira que nós ganhamos, com a facilidade que nós ganhamos, também nós perdemos. Infelizmente. Por isso a importância do discipulado. Exatamente. Foi aí quando nós recuamos um pouquinho no evangelístico e entendemos a necessidade de estabelecer uma boa base, um bom fundamento de discipulado na igreja para que nós pudéssemos estruturar esse crescimento, né? Que nós pudéssemos, de fato, fazer a coisa com qualidade. Então, durante 2 anos eu trabalhei muito intensamente em formar uma equipe que tivesse o DNA da visão, né? Principalmente com essa visão de discipulado. Então, o que nós hoje chamamos aqui internamente de mentores, porque eles têm o DNA da visão. Então, eu trabalhei 2 anos no processo com eles para formar essa visão de discipulado, né? E desenvolvemos isso juntos, em oração, trabalhando, estabelecendo um modelo. E o que eu queria, na verdade, era, de fato, isso, estabelecer um modelo na igreja para que quando se falasse de discipulado, de ser um discípulo, as pessoas pudessem ter uma referência, né? Porque, às vezes, né, cada pessoa tem um entendimento do que significa um discipulado. Então, o que a gente queria? Estabelecer um modelo para que todos pudessem ver, esse é o modelo de discipulado na igreja local, né? Como funciona? É isso que nós estamos oferecendo. Você quer fazer parte disso? Então, claro, bem exatamente, para que as pessoas pudessem ter clareza. Exatamente. Inclusive, a gente faz todo um trabalho, quando a pessoa está sendo inserida, né, no discipulado, a gente faz um trabalho de alinhamento de expectativa, né, para que a pessoa entenda, de fato, o que ela está abraçando, o que significa esse processo na vida dela, né? E então isso, de fato, gera muito mais trabalho, né? O crescimento não é tão explosivo, né? Porém, é muito mais consistente, né? É muito mais fundamentado. Né? Sim. E, ao mesmo tempo, o trabalho da escola. Então, agora eu quero ir lá para a escola. Vamos lá. Eu queria que você compartilhasse conosco esse romper, esse breakthrough que vocês experimentaram, né? Tendo grande oposição estrutural
espiritual, político, filosófico Uhum. aí da cidade, e como que vocês conseguiram romper essa resistência para ter esse trabalho bem sucedido educacional. Amém. Bom, nós entendemos de fato que era uma guerra espiritual e que nós precisaríamos, sobretudo, romper isso no espírito para que depois nós pudéssemos, então, ganhar acesso, né, a essa estrutura. E foi exatamente aí que as coisas começaram a ser expostas, reveladas para nós, que de fato havia uma intenção, né, algumas pessoas mal intencionadas dentro do governo municipal, na ocasião, que sabotavam o nosso trabalho. Então, com toda essa sabotagem e toda essa dificuldade, nós decidimos começar esse trabalho de uma maneira interna com a igreja, atendendo os filhos dos membros da igreja e começarmos com um grupo pequeno para ganharmos experiência. Foi quando Deus falou para nós que o ano, né, que nós iríamos começar, nós deveríamos entrar nessa área. Bom, apóstolo, nós começamos exatamente com 7 crianças, para você ter uma ideia. Uma sala, 7 crianças, a princípio, todos filhos de membros da igreja. Imediatamente de 7 foi para 13 crianças, algumas crianças que já não eram filhos de membros da igreja. Sim. E começamos a fazer esse trabalho com as crianças no município. Já tínhamos um trabalho aos sábados, que nós reuníamos as crianças, passávamos, né, tínhamos futebol, reforço escolar, artes, uma vez que a cidade de Imbu está envolvida com artes, então a gente trabalhava, porém sempre com os princípios do reino aí, né, para a gente poder pastorear essas crianças, não só as crianças dos membros aqui da igreja, mas também pastorear a cidade de Imbu das Artes. Então, entendíamos que esse seria um trabalho importante. Foi a partir daí que nós, então, estabelecemos e, à medida que a coisa foi acontecendo, né, o número de crianças foi aumentando, então, entramos em oração, já havíamos, de certa forma, desistido, na ocasião, de trabalharmos com o município, com a prefeitura. Nós iríamos esperar as eleições, o quadro político da cidade mudar, e oramos por isso. Até que, de repente, Deus nos conectou. Houve uma mudança dentro da Secretaria de Educação aqui da cidade. Foi substituído o secretário da Educação, na ocasião, que nos boicotava, e que tinha um grupo ali estabelecido que nos boicotava. Então, essa pessoa que assumiu esse novo secretário, ele veio conhecer o nosso trabalho. E Deus nos deu muita graça diante dele. Uau. Muita graça. E ele comprou a briga nossa. Foi um intercessor. E por incrível que pareça, o cara era do Partido Comunista. Uau! Mas quando exatamente, né, por meio da guerra espiritual, intercessão, esse mover profético e apostólico, né, de guerra, e você encontra o favor do Senhor. Né? Então, exatamente. Deus Exatamente. Deus foi exatamente isso. Né? Nessa ocasião, começou também a acontecer uma mudança, uma troca na política do município, né? Uau. Então, nesse processo aí. Então, as coisas começaram a mudar. Então, a gente vê aí o mover de Deus mesmo, Sim. né? E, inclusive, na ocasião, esse secretário até nos deu uma palavra que foi, ele falou assim, olha, esse centro educacional vai nascer, nem que seja a fórceps, ele disse. Entendeu? E ele se posicionou mesmo para que nós pudéssemos nos respaldar legalmente, né, para que pudéssemos, então, conseguir a aprovação, para podermos funcionar como um centro educacional. Então, através de muitas reuniões, ele se colocando ao nosso lado, porém o departamento jurídico do município, por uma questão de sabotagem, não por eles mesmos, mas porque alguém estava sabotando a nossa documentação,
Porém, por orientação, nós protocolamos todos os processos e quando tivemos uma reunião definitiva, que tínhamos a recusa do município, né, junto com os advogados, procuradores do município, então nós abrimos a nossa pasta diante da mesa. Oi, retomou? Voltou. Amém. Deu uma pausa aí. Não sei se foi, acho que foi no teu que deu uma pausa? Não, começou no seu e depois deu no meu. Ok, vamos lá. Ó a internet aí, segura aí a internet, vamos lá. Então, o que aconteceu foi o seguinte, nós abrimos todos os documentos protocolados, todas as autorizações que nós já havíamos conseguido, todas as reivindicações que eles pediram, nós já tínhamos tudo em mãos ali e apresentamos para os advogados ali de maneira que eles não puderam recusar. Né? Porque eles, na verdade, estavam com os documentos errados, porque uma pessoa lá dentro, ela não passava os documentos. Porém, a gente já, como estava sabendo disso, não sabemos quem era a pessoa, mas sabíamos que isso estava acontecendo. Então, nós fomos respaldando, protocolando tudo direitinho. Tivemos essa reunião, foi aí que bateram, então, o martelo, tiveram que voltar atrás, né, e deram para a gente a liberação. E a partir daí também Deus abriu as portas, porque conseguimos um convênio com o município, né, onde começamos a atender cerca de 30 crianças com período integral, totalmente uma parceria entre a Plenitude de Vida com o governo municipal. Né? Hoje nós estamos atendendo cerca de 120 crianças de período integral. Claro que agora com essa pandemia, né, a coisa está parada, mas só com essa parceria da prefeitura a gente está atendendo aí cerca de 120 crianças de período integral. Eles entram às 7h30 da manhã, saem às 17 horas. Uau, isso é um romper. Isso foi um grande romper. Romper e acessar a colheita. Grande romper. E a coisa não parou aí, porque nós tínhamos o CI Gabriela Pires, que era o Centro Educacional, e queríamos então abrir um instituto, né? E no momento de muita dificuldade, de limitações financeiras, Deus nos deu a oportunidade, nós construímos um prédio totalmente novo, com toda uma infraestrutura de escola, para podermos estabelecer o nosso instituto, né, onde nós vamos ter também, se Deus quiser, o ensino fundamental. Uau. E como chama o instituto? O Instituto Gabriela Pires. Gabriela Pires. Em função da nossa filha, né? Sim. Agora, veja, um testemunho extraordinário, tanto da igreja quanto, né, da escola. Apóstolo, qual que é a sua perspectiva de colheita para os dias à frente, né, ainda nesse final de pandemia e pós-pandemia? O que Deus tem falado ao seu coração, né? Tanto no aspecto da igreja quanto no aspecto do Instituto Educacional? Amém. Bom, apóstolo, é interessante que o texto que o senhor leu para nós ao início da live, que é o texto-chave, né, de toda essa campanha que vocês estão realizando, fala justamente da capacidade que Jesus tem de ver de uma maneira diferenciada. Né? Ele tem uma perspectiva totalmente diferente. Então, as pessoas estão com um tipo de expectativa, como se a coisa fosse acontecer lá na frente, e Jesus fala, levantai os vossos olhos e vede. Então, sobretudo, o que nós precisamos é de um olhar, segundo a perspectiva de Deus, para essa situação. Né? E se nós conseguirmos alinhar a nossa visão com a visão de Deus, né? Se formos capazes de levantar os olhos, nós vamos visualizar uma grande colheita, sim. Eu vejo uma grande colheita. Eu acredito que nós estamos em tempos oportunos, tempos estratégicos, são tempos perigosos ao mesmo tempo, mas eu entendo que Deus também está preparando e talvez nesse processo até, de certa forma, lapidando
a igreja para aquilo que de fato ele quer estabelecer. Então, eu acredito que aquilo que nós fizermos agora, nesse momento, vai determinar de grande forma, de grande maneira, né, os resultados que nós vamos alcançar lá na frente. Então, eu acredito que as nossas decisões, as nossas escolhas agora, em meio a essa crise, são definidoras de destino para nós. Sim. Definidoras de destino. Ou a gente vai, entende? Ou então a gente vai acabar se perdendo naquilo que Deus tem para nós. E o que o Espírito Santo tem falado com vocês especificamente sobre estas escolhas? Então, como você tocou nesse olhar diferenciado de Jesus, né? e focando que as escolhas agora definem realmente os dias à frente, o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, que você tem compartilhado com o povo de Deus, né, sobre estas escolhas? Amém. Bom, eu acredito que, para mim, a palavra-chave agora, apóstolo Adriano, seria as prioridades. Definir bem as prioridades. Nós, eu falo por mim também, né? Por mim como pessoa, servo de Deus, mas também alguém que está na condição de trazer uma direção, né, para um rebanho. Às vezes as prioridades não estavam muito bem definidas. Talvez a gente estivesse um pouco distraído, sei lá, não sei se seria essa a palavra, bem intencionados, mas um tanto quanto distraídos, talvez até um pouquinho desfocados. Isso eu estou falando para mim e para minha... Tá? Eu estou me colocando aqui nessa situação. Nós temos comentado nos últimos dias a figura de Marta, porque Jesus diz para ela, embora ela tivesse bem intencionada, querendo servir a Jesus da melhor maneira possível, mas Jesus diz para ela, você está distraída, preocupada com tantas coisas, com muitas coisas, quando uma coisa só era importante, né? Então tem a ver dentro disso que você está colocando. Então, testifica muito sobre isso. Então, é exatamente isso. Eu vejo que esse é o momento de nós revermos as nossas prioridades, promovermos um alinhamento, né, nessas prioridades e passando justamente, né, principalmente para a parte que é melhor, né, aproveitando esse texto de Marta e Maria, né, a escolher a melhor parte. Infelizmente, às vezes nós negligenciamos, né, ignoramos a melhor parte, bem intencionados, mas substituímos, trocamos. Então, eu penso que agora todos nós estamos no momento em que a gente está revendo a maneira de fazer igreja, sabe, de exercer o ministério. Então, algumas coisas que você dava tanta importância, que você achava que era tão fundamental, e você percebe que agora se tornaram totalmente irrelevantes. Por outro lado, linkando a esse momento, nessa questão da prioridade, nós trabalharmos um pouquinho melhor a estrutura familiar para acomodar a presença de Deus. Porque eu me decepciono um pouco agora, porque eu vejo que durante tanto tempo Deus falou conosco, apóstolo, não sei se o senhor se enquadra aí, que o avivamento verdadeiro não viria desde o local do culto, no templo, mas nas casas, nas famílias, né? E a pergunta que eu faço é: quantas das nossas famílias, né, estão de fato preparadas para serem o portador desse avivamento, né? O portador dessa presença de Deus. Sim. Então, eu acredito que, né, dentro ainda dessas prioridades, a gente trabalhar de uma forma em que estruture melhor os lares, as famílias, né, a serem um centro de ministério, né, ali, de fato, um lugar para que a presença de Deus possa habitar e se manifestar a partir dos lares, a partir das famílias. Então, esse é um sentir muito forte que eu tenho no meu coração nesses dias, meu apóstolo. Nós também temos isso muito claro, porque, veja, quando o próprio isolamento social, o distanciamento social, né, faz com que as famílias voltem para casa, né? Então, a casa
mesmo quem não tem nenhuma perspectiva profética, vamos dizer assim, a casa foi evidenciada, o lar foi evidenciado, né? Então é muito claro que Deus está falando, ó, volte os olhos. E nós damos uma escola chamada Escola de Issacar, e uma das aulas que a gente trabalha tem a ver com a restauração das raízes hebraicas da fé. E um dos fundamentos hebraicos, né, é a família, é o lar como a base da expressão da fé, né? Então, isso testifica tranquilo, de uma maneira muito forte, essa perspectiva, esse olhar que você está tendo também. Então, Poxa, tranquilo. que bacana ouvir isso também, né? Porque isso também me conforta no sentido de que nós estamos ouvindo, né? Nós estamos Sim. ouvindo. E também nos desafia justamente Sim. a mexer no que tem que ser mexido, né? Para a gente poder organizar essa prioridade e mudarmos, né, a ênfase, Sim. né? Sim. Pelo menos a ênfase ou a forma como nós estamos Tá. trabalhando para preparar melhor isso, né? Nós estamos com o tempo Já foi, né? já estamos terminando. E eu queria deixar assim, que você colocasse, primeiro, qual o maior desafio que você acha que nós temos ainda pela frente? E uma palavra final. Uau! O maior desafio? O que você está vendo assim que é um dos... que realmente nós vamos ter assim, que enfrentar? Olha, apóstolo, eu acho que eu volto nessa palavra, tá? A maneira como nós fazemos o ministério. Acho que nunca mais vai ser do mesmo jeito. O modo. Exatamente. Eu acho que não vai ser mais do mesmo jeito, não vai ser mais da mesma forma. Sim. E nós vamos ter que aprender novos modelos, né? E que Sim. bom que nós estamos vivendo numa época de restauração apostólica, porque eu entendo que dentro da restauração apostólica nós podemos acessar a graça, né, para os desenhos de Deus, para os modelos celestiais, né, e a gente alinhar justamente a maneira como nós estamos edificando, né? Então, alinhar justamente a esse modelo celestial, porque ainda nós estamos tentando remendar os odres, a gente está tentando botar pano velho ou pano novo no meio do... Entende o que eu estou dizendo, né? A gente ainda não vivenciamos essa reforma como deveria, né? Como já tem sido anunciado. Eu não estou falando de uma maneira, né, mundial. Eu sei que muitos lugares estão à nossa frente. No dia a dia, né? Mas a gente aqui no Brasil, eu penso que, falando assim como um líder aqui do Brasil, penso que esse é o nosso maior desafio agora, né? Enquanto líderes. Então, né? agora uma palavra final, para a gente fechar com chave de ouro esse encontro que foi tremendo, suas palavras. Amém. Nos Poxa. abençoaram muito. Poxa, que bacana estar aqui contigo, viu, apóstolo? Que bênção. Estou sendo muito, muito abençoado mesmo de poder compartilhar com vocês esse tempo tão especial. Obrigado por esse coração que Deus tem te dado. Obrigado pela tua obediência ao Senhor. Amém. Por você ter encarado esses desafios, né? E tomado justamente a frente aí para fazer algumas coisas nesse tempo. Eu tenho certeza que os frutos estarão se manifestando. Bom, o que eu gostaria de declarar pegando aí o vácuo dessa palavra, né, que o Senhor unja os nossos olhos para que nós possamos ter a perspectiva de colheita nesse tempo. Né? Eu acredito que esses 40 dias, o número 40 é muito significativo para uma mudança, né, para entrar em algo totalmente novo. E eu acredito que o Senhor está tocando os nossos olhos para que nós possamos ver, de fato, né, a oportunidade que, como igreja, nós temos nesse tempo. Então, levantai os vossos olhos e vejam, em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstolo Valeu, Alberto querido. Pires. Um grande abraço para a profetisa Sandra, para toda a família, para todos os irmãos. Um grande abraço. Para vocês também, viu, meu apóstolo? Obrigado, viu? Beijo no teu lindo coração. Fica na paz. Para você também. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Paz. Então, irmãos, tivemos mais um convidado, mais um encontro online especial. Glória a Deus
pelo testemunho, pela perspectiva que cada convidado tem nos proporcionado aqui. Ao Senhor Deus vivo, poderoso, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, toda a glória. Amém? Vamos ficando por aqui.